E eu gostaria de iniciar falando a respeito de Barnabé, a questão do caráter dele. Como é que este homem se apresenta? O caráter cristão de ser alguém benigno. Que a diferença da benignidade para a bondade é que a benignidade ela está dentro do seu caráter. Então, Barnabé foi um homem que eu posso dizer excelente e realmente usado pelo Espírito de Deus, por tudo que ele se manifestou na sua vida. Eu acho que poucas pessoas teriam a capacidade ou demonstrariam o fruto do Espírito da maneira como Barnabé apresentou na palavra de Deus. E nós não vemos muitas citações dele, do nome dele, não vemos grandes além-feitos ou livros que ele possa ter escrevido, embora hoje existe uma polêmica, né? Eu já vou iniciar colocando sobre isso, que há pouco tempo atrás se descobriu as epístolas de Barnabé, que são considerados livros apócrifos. É um livro apócrifo porque ele não tem a graça de Deus, ele não é um livro inspirado. E esse livro apócrifo, ele data de cerca de 200 anos depois de Cristo. Então, uma data muito posterior à vida do próprio Barnabé. Então, com certeza não foi ele que fez essa escrita, nem o estilo de escrita na época. E o que tem nesse livro, essa epístola, esse livro apócrifo, ele não concorda com eventos históricos que estavam ocorrendo no período em que Barnabé viveu. Então, quando a gente vai pesquisar um personagem, a gente tem, e eu procuro ter esse cuidado de trazer para vocês esse filtro do que as pessoas estão dizendo, o que existe de conhecimento produzido acerca dessa pessoa e o que é a verdade acerca desse personagem e o que simplesmente é algo que foi produzido. E nós temos não só a respeito de Barnabé, mas que foram descobertos ali nas grutas do Mar Morto, já após 1948, que tem datação do período posterior à Igreja Primitiva. Então já é um período de datação a partir do ano 200 depois de Cristo e alguns mais, outros menos. Mas são livros que não têm inspiração de Deus. E quando comprovados ou quando comparados com a escritura da palavra do Senhor, eles não estão de acordo. Então hoje tem muitos livros, você pode pesquisar na internet, tanto a Epístola de Barnabé, quanto você vai encontrar livro até de Maria Madalena e outros produzidos nesse período e que não são, não entraram no cânon bíblico, nem na época em que esse cânon foi fechado. Trata-se de muitas lendas e superstições. Nós estamos num período da igreja, tanto na história de Barnabé, como nós vamos iniciar. Esse período da igreja primitiva, da igreja de Atos, é um período de início da igreja. E como eu já venho falando em várias lives, a questão dos antecedentes do cristianismo, a cultura grega, o período helenista, muitas seitas que estavam acontecendo. Então, diversos textos, epístolas, cartas paulinas, inclusive não só de Paulo, vão falar muito, vão refutar a questão dos gnósticos, a questão dos ebionistas, os falsos mestres. São seitas, são pensamentos divergentes a partir do e que muitos tentam aplicar dentro do conhecimento dos apóstolos, esse período da igreja apostólica. Por isso que a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, é uma igreja que foi elogiada pelo Senhor de manter a palavra, de amar a palavra de Deus e lutar por ela, manter essa palavra, lutar contra os falsos profetas. Então foi uma igreja que resistiu muito aos falsos ensinamentos. Porém, depois desse período da história da igreja primitiva, que vai terminar lá no ano 100, com a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, já começa um período da história que nós dizemos o período dos pais da igreja, ali do início da igreja. E ali sim, ali teve muitas, ali já não estavam mais os apóstolos para defender as verdades cristãs. E surgiram nesse período muitos ensinadores, muitos doutores, muitos que começaram a escrever. E dentre esses ensinos, muitos ensinos inclusive que questionavam a morte de Jesus na cruz, que é o aberto só para contar para vocês,
que nessa epístola ele tenta dizer que não foi Cristo, mas que alguém morreu em seu lugar, né? Então, e não é uma verdade histórica, nós sabemos que não é uma verdade bíblica, portanto, esse livro apócrifo de Barnabé é desconsiderado totalmente, nem os próprios historiadores utilizam ele. Então, só para contar para vocês que o que tem sobre Barnabé, para nós entrarmos dentro da live de hoje e falarmos muito sobre ele, é a observação daquilo que nós não temos nem nas escrituras e nem em documentos históricos que nos deem a data de Barnabé. Não temos a data de quando que ele nasceu. O que nós temos a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 4 e versículo 36, que vai nos orientar a respeito dele. Então, José, que seu nome seria José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Então aqui vai localizar no tempo e na história quem é o Barnabé, que o nome dele inicialmente é José. E então ele é um levita, ele é descendente dos levitas aqui da tribo de Israel. E quando a gente vê falar a respeito dos levitas, nem todo levita vai ser um sacerdote, né? Mas todo sacerdote vai descender dos levitas, segundo ali a tradição judaica, a lei judaica. Mas o Barnabé, provavelmente ele teve algum ensinamento, aprendeu, só que como ele era natural da ilha de Chipre, uma colônia judaica lá, ele já não teve que outros apóstolos ali da região de Jerusalém. Mas ele era um homem que conheceu ali logo no início do cristianismo, logo após a ressurreição de Cristo, ele é um dos primeiros a se converter. Há uma teoria que diz que um daqueles 70 que Jesus havia enviado, mas não tem nenhuma comprovação nisso. O fato é que ele está junto dos apóstolos, ele está ali logo no início dessa igreja apostólica, ele está presente. E ele é alguém que a Bíblia demonstra que se destaca pelas características de ser um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. E por ele ser esse homem cheio do Espírito Santo e ter atitudes de alguém que é cheio realmente do Espírito Santo, ele vai passar a ser chamado pelos discípulos de Barnabé, que significa filho da consolação. E se nós vamos falar em consolação, em consolador, logo nós vamos vamos trazer na nossa mente o nosso consolador santo. Então é justamente nesse sentido que os apóstolos vão chamar de Barnabé, alguém que realmente tinha o Espírito de Deus. E tinha esse Espírito, aqui está a diferença de alguém que demonstra o Espírito de Deus não só através da sua fé, mas também através das suas obras. Então, se eu posso falar uma característica de Barnabé, é que ele era um homem de fé e um homem de obras, é um homem que, através da sua fé, ele demonstra estas obras. No versículo 37, vai estar algo que ele fez. Possuindo uma herdade ou um campo, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui, e é usado muito em um período, eu vou usar termos aqui da história como comunismo, como socialismo, que são termos que surgem muito posterior, inclusive por advindos de Engels e Marx e outros homens que vão traçar a história dentro desse aspecto, e depois as sociedades vão dentro desses conceitos e em estados totalitários, né, que vão propor essa vida de comunidade, mas que afinal das contas quem manda é o Estado. Aqui na igreja primitiva, nós não podemos dizer que essa foi uma sociedade ou comunista ou socialista, longe disso. Por quê? Ela preocupada com questões sociais da época.
Eles não deixavam de ter as suas propriedades, sua vida privada. Porém, eles escolhiam cuidar dos demais, cuidar dos seus irmãos. E é o que Barnabé faz. Barnabé vai vender essa herdade dele, esse campo, esse patrimônio que ele tem, e vai depositar o valor aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque nós temos um período aqui da igreja, do início da igreja, dessa igreja apostólica, em que estão sendo perseguidos, principalmente nesse período pelos próprios judeus, pelos romanos, mas no início perseguição dos próprios judeus. Então eles são pessoas que tem uns que são itinerantes, aqui no caso de Pedro e alguns apóstolos que não têm um trabalho, uma renda. Então isso serve para auxiliar os irmãos. E ao depositar aos pés dos apóstolos, ele era confiado para que os apóstolos distribuíssem de acordo com a necessidade da época. E inclusive no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ver momentos da separação dos diáconos. Por qual objetivo tinham os diáconos? Eles tinham o objetivo de cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas, das pessoas que não tinham condições desta igreja. Por quê? Porque já falamos em outros momentos, outros episódios, por que Jesus se preocupou com Maria e pediu para João cuidar de Maria. A questão da viuvez, em que tinha como se sustentar nesse período, a menos que os filhos fizessem esse sustento, e muitas vezes os próprios filhos abandonavam, né, as mães, e foi uma das críticas que Jesus faz aos fariseus, é uma das críticas, e que essas mulheres ficavam muito à disposição do templo, de que recebessem de alguma maneira. Só que essas viúvas que estão aqui, e a preocupação do cuidado dessas mulheres, das viúvas, dos órfãos, porque eles não têm ninguém por eles. Então essa é uma igreja que vai demonstrar Cristo não só com palavras, mas com atitudes. E aí nós vemos essa figura aqui, né? Essa característica de Barnabé, filho da consolação, demonstrando realmente o Espírito Santo na vida dele. Alguém que vende os seus bens para repartir com aqueles que não tinham, ou para ajudar aqueles que estavam em difíceis condições. Então é um homem que pelo seu padrão, e fazendo isso não para se aparecer, para se engrandecer, mas fazendo isso que estava ali se preocupando com os necessitados. Tanto é que nós vemos logo em seguida ali a situação de Ananias e Safira, que quiseram imitar ali a Barnabé nas suas atitudes, mas que foi algo que não foi verdadeiro, para fazer uma demonstração daquilo que eles estavam fazendo, não que fosse realmente uma direção de Deus ou que eles tivessem se preocupados. Demonstrar status, como um fez, quiseram fazer da mesma maneira, e pela mentira, pela maneira como reagiram, e ficaram ali morrendo em função das atitudes que eles tiveram. Mas não é o nosso objetivo falar de Ananias e Safira, apenas é um ponto a observar, que diferente deles que fazem a obra, vamos dizer assim, para aparecer, Barnabé não. Faz a obra porque realmente ele está manifestando o fruto do Espírito no seu coração. Ele está manifestando esse cuidado com aqueles que estão precisando. Depois, aonde que nós vamos ver na palavra do Senhor a respeito de Barnabé? Barnabé é o típico exemplo do seu irmão, que acredita no outro. Um exemplo de alguém que é encorajador. Por quê? Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9 e versículo 27, nós vemos um momento em que Barnabé, diz a palavra do Senhor assim: então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, ele contou como no caminho ele vira o Senhor. E lhes falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus.
E aqui está referindo a respeito de Paulo. E nós já tivemos lives contando a história de Paulo, que é aquele perseguidor do evangelho, aquele homem terrível, aquele assassino. Então, que tem um encontro com o Senhor Jesus, né? Até a Nathalie fez a live dela, né? Um vídeo dela contando a história de Saulo essa semana. Mas esse homem que teve seu coração transformado, como ela conta ali no vídeo dela, ele passou por um período em quem é que acreditar em Saulo, me disse, trazendo ele para a igreja. Naquela época ali, quem que acreditar em Saulo? Alguém que perseguia o evangelho, perseguia Cristo, né? O próprio Cristo, perseguia os cristãos, a morte, arrastava pelos cabelos, não importava se era homem, se era mulher. Ele tinha, na maneira dele de ser zeloso pelo farisaísmo ali, ele cometeu atrocidades. Então foi um homem terrível em Saulo. Então a Bíblia nos conta esse período ali depois da conversão, aí o tempo que ele esteve no deserto da Arábia durante 3 anos, quando ele recebeu verdades de Jesus, ali aprendeu. E quando ele está aqui para ser levado, volta a Damasco, então para ser levado para ir a Jerusalém, quem é que vai levar então o Saulo para Jerusalém? Barnabé. Alguém que acreditou na conversão de Saulo, que não julgou Saulo, porque simplesmente hoje nós vemos muitas vezes dentro de muitos meios que por mínimas situações você acaba não dando crédito. E aqui o Barnabé é o exemplo do encorajador. Quando ninguém acreditava no Saulo, na conversão de Saulo, ele foi lá, apresentou quem seria o fiador de Saulo, quem se comprometeria para dizer, olha, eu conheço esse aqui e ele se converteu verdadeiramente. Quem poderia ter a capacidade, quem realmente é convertido, se não tivesse no seu coração esse sentimento, não fosse mostrado pelo próprio Espírito Santo, para confirmar que Saulo estava ali, alguém que apresentou Saulo para os discípulos logo nesse início, né? Então ele foi o fiador de Saulo. Então foi um homem que acreditou em alguém quando ninguém mais acreditava. O aspecto de Barnabé assim é extraordinário. Ele viu alguém em Saulo que poderia ser usado por Deus, que alguém que poderia ser aproveitado na obra, que estava lá retirado. Barnabé viu isso e levou ele até os apóstolos ali conhecerem Saulo, identificarem quem é. Então teve esse primeiro momento, quem fez esse intermédio aqui foi Barnabé. Então me mostra muito de alguém que acredita verdadeiramente no seu. Nós temos um segundo momento quando aqui o Senhor está trabalhando a vida de Barnabé, específico, lá no capítulo 11 e versículo 23 vai nos mostrar o seguinte, que Barnabé vai cuidar lá a igreja da Antioquia. 23, então, do capítulo 11 diz o seguinte, 22, e a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, porque lá muitos estavam se convertendo, o qual a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do seu coração. Vê se não é alguém que é o exemplo do motivador, que está aqui, ó. E se alegrou e exortou a permanecer no Senhor com o propósito do seu coração. Então é uma pessoa encorajadora. Barnabé é aquele típico exemplo daquele irmão que está caído, está prostrado, e aí chega um Barnabé e diz, não, vamos lá, espera que as bênçãos não desiste na caminhada, exorta os seus irmãos a permanecerem firmes, exorta os seus irmãos a olhar para Cristo, e aqui dizendo,
permanecer no Senhor com um propósito no seu coração. Então Barnabé foi o encorajador da igreja. Dessa igreja que está surgindo lá na cidade de Antioquia, ele está ali encorajando essa igreja, sendo um motivador, o encorajador da igreja. No versículo 4 vai dar as características de Barnabé. Ele era um homem de bem. Então olhem o exemplo do bom testemunho. Se a Bíblia está dizendo que ele era um homem de bem, é porque ele tinha um bom testemunho. Ele não tinha nada na sua vida que comprometesse o seu testemunho de homem de Deus, né? Hoje em dia, infelizmente, nós podemos ver muitas pessoas que até se dizem cristãos, mas não podemos dizer que são pessoas de bem, porque o seu mau testemunho está demonstrando pelas suas atitudes que a sua fé não está, as suas obras não estão de acordo com a sua fé. Então Barnabé, a Bíblia está dizendo aqui que ele era um homem de bem, ou seja, alguém que tinha um bom testemunho, cheio do Espírito Santo, alguém dominado pelo Espírito de Deus, alguém conduzido pelo Espírito de Deus, né? E de fé. Então aqui nós temos as características dele, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E esse é o exemplo, o que atrai as pessoas para Cristo? A palavra. E muitas vezes nós, né, como dizia D.L. Moody, seremos a Bíblia que este mundo vai ler. E com certeza Barnabé foi a Bíblia que muitos daquela época leram. Porque ele era um homem de bom testemunho, um homem cheio do Espírito Santo, né? Wesley, né? John Wesley dizia o seguinte, que ele se colocava em chamas e o povo vinha para ver ele pregar. Como é que as multidões vinham ver ele pregar? Porque ele se colocava em chamas e o povo vinha ver ele pregar. Ou seja, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aqui Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que a partir daí muita gente se uniu ao Senhor. Olha a importância de Barnabé. E esse é um versículo que passa despercebido, porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente para ali depois do Pentecostes e se preocupa muito com a história de Paulo, se fita muito no exemplo de Paulo. Mas esses aspectos de Barnabé às vezes passam despercebidos nos nossos olhos. Olhem a importância de um Barnabé cheio do Espírito Santo. E versículo 24, 25 diz: E partiu Barnabé para Tarso e buscou Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E aqui a importância, gente, quando Saulo lá saiu de Jerusalém, que a igreja ali teve paz depois dele sair de Jerusalém, né? Porque não era o momento dele sair ainda para o trabalho. E falando muito da questão do apóstolo Paulo, há um tempo de Deus trabalhar na nossa vida. Paulo teve a sua conversão, teve aquele período que ele aprendeu seus 3 anos no deserto da Arábia, que o Senhor revelou coisas maravilhosas, mistérios para ele. Quando nós vemos o texto da Santa Ceia, né? O que eu vos entreguei, eu recebi do Senhor. Então é exatamente isso que ele quer dizer, que ele recebeu diretamente do Senhor, revelações maravilhosas. Mas quando ele chega a Jerusalém, talvez pensando que ele seria ali também útil para a igreja em Jerusalém, poderia ser útil para os apóstolos, e ali os apóstolos saem com a igreja, nem ele que sai, ele tem que sair para que ele vai para Tarso. É uma maneira de Deus trabalhar com Paulo. E aí ele vai para lá para ficar os 10 anos na cidade de Tarso, esquecido. E nesses 10 anos eu creio que Deus trabalhou muito no coração de Paulo, né? Trabalhou muito trabalhou muito a sua arrogância, trabalhou muito talvez a sua postura. E aí Deus vai e toca no coração aqui de Barnabé para ir lá em Tarso e buscar quem que estava lá? Saulo, esquecido lá. Este homem que precisou passar esses 10 anos no esquecimento, porque todo esse tempo aqui, quem está conduzindo essa igreja? Quem é que está administrando? Quem é que está trabalhando na obra do Senhor? É Barnabé. Mas agora chega um momento em que o Espírito Santo vai tocar no coração de Barnabé, e Barnabé vai lá em Tarso buscar o Paulo lá, o Saulo, que estava esquecido.
Foi esse o tempo que Deus precisou trabalhar Paulo. Paulo estava pronto? Não, porque nós vamos ver muitas passagens depois, ao longo da vida dele, que demonstrou qual o Espírito Santo precisava trabalhar. Mas Barnabé foi aquele encorajador que acreditava no ministério de Paulo, acreditava e Deus fala com ele a importância da revelação de homens e mulheres cheios do Espírito. Mostre as verdades, né? Porque se Barnabé não fosse até Tarso buscar Saulo ali para seguir o trabalho juntamente com ele, talvez nós não teríamos as cartas e a maior parte aqui dos livros que nós encontramos, grande parte foi escrito no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Então, essa grande importância de acreditar no ministério de alguém. E Barnabé acreditou no ministério de Paulo. E foi um homem levado pelo Espírito de Deus buscar lá o apóstolo, a buscar Saulo quando ele estava lá, esquecido em Tarso. Buscou Saulo e trouxe para onde? Para a igreja de Antioquia, que Barnabé já estava trabalhando. E sucedeu que no ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, onde eles foram chamados de cristãos. E nós temos aqui um momento também muito importante que eles estão trabalhando nesta igreja, trabalhando na igreja de Antioquia. Até que lá no capítulo 12, versículo 25 do livro de Atos vai nos falar algo importante. Barnabé e Saulo, terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, que tinha sobre o nome de Marcos. E lá no capítulo 13, versículo 1 diz assim: e a igreja que estava em Antioquia, alguns profetas, doutores, a saber. Olhem aqui, então, já temos uma outra característica de Barnabé: profetas e doutores. Então, nesse sentido de doutores, como mestres. Então, Barnabé aqui é um profeta e é um mestre. A saber, Barnabé, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui é importante entendermos que o início dessa obra, quando a gente o apóstolo Paulo, mas na verdade nós podemos dizer que a primeira viagem missionária seria a primeira viagem missionária de Barnabé. Que quando ele é chamado para esse trabalho, para esse ministério, a Bíblia está dizendo aqui, né? E apartai-me Barnabé e Saulo. Não foi Saulo e Barnabé. Então está mostrando aqui quem é ali o líder, o pastor principal da igreja, vamos dizer, não é Saulo. O Saulo é como se fosse um pastor auxiliar. Quem está sendo chamado por Deus na liderança desse trabalho é Barnabé. Então Barnabé tem essa importância. E eu vejo aqui Barnabé como um exemplo a ser seguido, até mesmo pelo próprio apóstolo Paulo, né? Para que o Paulo aqui possa conviver com Barnabé e aprender com ele maneiras de tratamento das pessoas. Irmãos, de como que é alguém cheio do Espírito Santo. Então, tem essa necessidade, essa mentoria, vamos dizer assim, com relação a Paulo, porque a Bíblia já diz aqui anteriormente que são o quê? Doutores e mestres, ali são profetas e mestres. Então, alguém que tem um profundo conhecimento das Escrituras tem uma vida com Deus. Então, eu acho muito importante frisar essas questões. Que o Senhor manda apartar Barnabé e Saulo. E a gente geralmente vai falar lá nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas esquece que a Bíblia nos diz que primeiro o Senhor vai chamar quem está na liderança dessa missão? Barnabé. Então, a importância de nós entendermos e respeitarmos as lideranças do trabalho. Barnabé não era aquele exemplo
de grande pregador. A Bíblia não está mostrando para eles, não tem escritos iguais ao do apóstolo Paulo, né, mencionado de algum sermão que Barnabé tivesse feito. Não é aquele que está em destaque, em evidência, como Paulo tinha um ministério diferente. Mas nós temos que entender que o ministério que Deus tem com cada um é diferente, nenhum chamado é igual. O ministério que Deus tem, um chamado com um, mas se nós aprendermos a um com o outro, a unidade, nós vamos completar a obra do Senhor. Então, para essa viagem missionária, precisava alguém que fosse cheio do Espírito Santo, cheio de amor manifesto, alguém encorajado, estava disposto ali a servir ao Senhor, como Barnabé, e alguém intérprete, alguém corajoso. Isso é. Então, a importância, e os dois juntos fizeram ali uma dupla dinâmica. Porque na primeira viagem aqui, não em trocadilhos, né, de palavras, mas aqui era alguém que estava em consonância, alguém que estavam juntos no trabalho, mesmo com a situação do João Marcos, que é outro personagem que vai entrar na história. E quando eles vão fazer essa primeira viagem missionária, eles vão levar o João Marcos. O João Marcos era sobrinho do Barnabé, né? Filho aqui. Então nós temos esse momento, e o João Marcos ele vai como uma espécie de servo, de auxiliar, de ajudante. Até porque ele precisa aprender também como é que é a obra do Senhor. E o João Marcos é alguém jovem, alguém novo na fé, alguém que ainda precisa se firmar. Então nós vemos esse momento aqui, ele participando dessa primeira viagem missionária. Então, logo que eles saem, eles vão para a ilha natural de nascimento do Barnabé, que é a ilha de Chipre. Então, o primeiro lugar que eles vão chegar vai ser Salamina, lá eles vão fazer as primeiras pregações. Depois, dentro da própria ilha, eles vão chegar à cidade de Pafos, e lá vai ter um momento onde eles vão estar querendo pregar, e o Bar Jesus, que é um mágico, que é um mago ali, que é impedir a pregação. O apóstolo vai repreender, este homem vai ficar cego, o procônsul vai ouvir a mensagem. E aqui é o momento onde Saulo passa a trocar o nome de Saulo para Paulo, né? Porque às vezes a gente acaba falando por naturalidade, fala muito apóstolo Paulo, mas é um momento marcante onde Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. E aqui se evidencia o ministério dele. Então, inicialmente ele sai pregar, e agora o ministério de Paulo começa a aparecer, né? As diferenças do ministério começam a aparecer. Mas se Barnabé não tivesse ido junto com ele nessa lida, incentivado e encorajado, talvez Paulo não tivesse chegado a esse aspecto, porque nós vamos ver depois, em continuidade, nas viagens, nos próximos caminhos que eles vão às cidades, situações que vão aumentando em operar do Espírito de Deus, em perseguições. Então, todo esse momento nós temos o aprendizado do apóstolo no ministério, porque até então ele tinha esse conhecimento, mas ele ainda não estava de fato exercendo o seu chamado. Mas Barnabé que está junto com ele. Depois nós temos ali, quando eles vão em Perge, na região da Panfídia, provavelmente a região onde o apóstolo Paulo ficou doente, quando nós vemos lá em Gálatas que ele fala, ele escreve, né? Com garrafas letras vos escrevo, que provavelmente ele teve alguma situação, alguns falam que ele tenha contraído malária nessa região. Então é provável que o apóstolo tenha ficado doente, talvez, né? Isso são especulações. Esse tenha sido um dos elementos que fez com que João Marcos, como um jovem, retornasse para Jerusalém, também porque eles iriam seguir por uma região montanhosa de difícil deslocamento. Talvez isso tenha também desmotivado João Marcos a seguir essa viagem. Então, existem várias situações aqui que tenham levado João Marcos a retornar para Jerusalém. Então, houve esse momento em que ele retorna.
E isso foi depois a divergência que aconteceu ali entre Barnabé e Paulo. Mas até esse momento eles estavam seguindo esse processo. Então o João Marcos vai embora e eles continuam esse trajeto da primeira viagem missionária. Aí eles vão até Antioquia da Pisídia, lá eles vão sofrer perseguição. E essa perseguição, depois essa pregação, a Bíblia diz que inicia por algumas mulheres religiosas e inclusive de principais ali que estão ouvindo a mensagem, alguns judeus que estão com ciúmes do ministério deles, que começam a perseguição deles, até que eles acabam tendo que sair da cidade. O mesmo acontece depois em Icônio. Esse pessoal que está aqui vai até a próxima cidade para atrapalhar o ministério deles, né? E nós temos depois o momento que eles vão a Listra. E aí na cidade de Listra nós temos ali a cura do coxo, o momento onde Barnabé e Paulo são aclamados. E aqui eu quero chamar aqui dos romanos, que na verdade é quase que equivale à deidade dos gregos desse tempo, né, dos deuses. Então, Barnabé, ele vai ser chamado de Júpiter, principal dos deuses, da mitologia romana. Ele é mesmo comparado a Zeus. E aqui nós temos Paulo sendo chamado de Mercúrio, que seria comparado a Hermes, que é aquele que fala. Então, dentro da mitologia, qual dos deuses aqui seria o mais importante, né? Júpiter. Na verdade, o mais importante aqui seria Júpiter. E quem é que estava sendo chamado do mais importante ali naquele momento? Barnabé. Então, isso nos evidencia algumas situações. São momentos dessa caminhada, desse ministério, dessa primeira viagem, em que há momentos que Paulo prega, há momentos que Barnabé prega. Há momentos que o ministério de um tem ênfase e momentos que o ministério de outro tem ênfase. E isso é importante nós vermos, porque parece que a gente só enxerga, a partir das viagens, ali só enxerga o ministério de Paulo e não consegue ver o ministério de Barnabé. Se ali daquela cidade eles estavam vendo Barnabé como um dos principais, né? Importância no ministério de Barnabé. E até então eles estão trabalhando junto, estão alternando ali entre a pregação e o cumprimento desse chamado, e não há entre eles, entre Barnabé e Paulo, qualquer discordância no sentido de o meu ministério é mais importante que o teu. O meu chamado é mais importante que o teu. A obra que Deus tem comigo é maior que a obra que Deus tem contigo. Na verdade, não. Então, isso é importante nós entendermos que todos nós somos chamados ao Senhor no ministério. Cada um tem confiado algo. E o fato de Barnabé não fazer todos os próximos capítulos não significa que Deus não tinha um trabalho, um ministério na vida dele. E posteriormente nós temos depois eles retornando para Antioquia dessa viagem, né? E chegando a Jerusalém. E lá em Jerusalém me chama a atenção o momento onde acontece aquele concílio ali, em razão da situação da circuncisão, que estão os discípulos reunidos. Há momentos que Paulo fala e há momentos que Barnabé fala. Mas lá no capítulo 15, versículo 12, me chamou a atenção o versículo que diz assim: então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios de Deus havia feito no meio deles entre os gentios. Então, Lucas, quando escreve Atos, nos primeiros momentos, capítulo 15, ele fala que Paulo e Barnabé estão falando. Mas agora diz que a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo. Então quer dizer que quem está falando aqui é quem vem primeiro, Barnabé. Então olha o conceito no qual Barnabé, por ser um homem cheio do Espírito Santo, né? E por ser alguém cheio do Espírito Santo, ele era alguém pacificador, era alguém que tinha essa preocupação com a igreja. Alguém que está cheio do Espírito Santo, ele não precisa entrar em discussões. O Espírito Santo, ele fala e as pessoas escutam. Então a multidão se calou para ele aqui. Eu acho muito importante. E depois nós temos lá no capítulo 15 algo que para nós parece que ficou, que a gente fica bem chateado em ver.
a situação que ocorreu em relação a Paulo e Barnabé, né? Nós temos lá no capítulo 15, versículo 36, que diz o seguinte: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhou em João Marcos, né? O João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele que desde a Panfídia lhe tinha apartado deles naquela obra. E tal contenda houve entre eles que apartaram um do outro. Então Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então nós temos aqui um momento em que Paulo ainda precisava aprender algumas coisas mais a respeito do Espírito de Deus e como tratar, por ser alguém mais experiente na obra do Senhor e alguém cheio do Espírito Santo. Marcos, na tentativa de quê? De discipular esse jovem, de discipular ele, como é que ele deveria proceder. Ele era alguém jovem, alguém que estava iniciando. Então Barnabé teve essa preocupação com João Marcos aqui, de tentar encorajar ele, de motivar ele a acreditar em João Marcos da mesma maneira como ele acreditou em Paulo. Quem é que acreditaria em Paulo sendo perseguidor do evangelho? Barnabé acreditou. Quem é que existiu no momento da dificuldade? Barnabé acreditou. Então, Barnabé teve assim essa grande importância, e tão importante foi esse fato que Barnabé pegou João Marcos, e depois eles voltaram para Chipre lá para trabalhar também naquela região. E foi tão importante o lado de Barnabé com relação a João Marcos, que nós temos hoje o segundo evangelho que está ali, o segundo livro da palavra do Senhor, mas que provavelmente tenha sido o primeiro a ser escrito, né? Foi escrito por João aqui, destinado aos romanos. Então, teve essa grande importância. Olha, imagine se ele não tivesse tido esse encorajamento do Barnabé com João Marcos, né? Se ele não tivesse tido esse encorajamento para ele seguir e não acreditasse nesse jovem quando Paulo não quis saber mais dele pelo erro que ele cometeu, né? Pela falha que ele teve. Então Barnabé foi alguém que não desistiu de João Marcos. Só que Paulo não conseguiu entender isso, não aceitou isso. Se dividem, a obra cresce, porque cada um seguiu para um lado e a obra continua crescendo. O evangelho continuou administrando. Mas o importante é que nós vemos que Paulo depois reconheceu. Paulo reconhece o trabalho de Barnabé com relação a João Marcos, quando por algumas cartas ele recomenda a igreja, como Colossenses e Filemon, ele recomenda a igreja que receba João Marcos. É certo que ele conseguiu compreender, né, e reconhecer o trabalho que Barnabé fez com relação a João Marcos. Então ele recomenda que o recebam nessas igrejas. E lá no final da vida, quando Paulo escreve a Timóteo, ele manda que trazer João Marcos, né? Porque muito me é útil no ministério. Então vejam bem, se Barnabé não tivesse tido todo esse trabalho, né, de cuidar do ministério, de auxiliar a Paulo, ao Saulo, apresentar ele em ensinar ele na igreja, cuidar do João Marcos, nós não teríamos o evangelho escrito por João e não teríamos as epístolas paulinas, e a história da igreja seria outra. Então, por mais que a gente veja assim, não é o homem que está lá em cima na ênfase, usado pelo poder de Deus, é alguém que é usado no amor do Senhor. Então eu acho extremamente importante falar a respeito de Barnabé, porque muitos querem ser apóstolo Paulo pregando, muitos querem ser João Marcos escrevendo, muitos querem ser Pedro, muitos querem ter esse trabalho de ministério que estão à frente, mas na verdade nós precisamos de muitos Barnabés. Esse Barnabé que olha com amor e com carinho para as pessoas que precisam, esse Barnabé que tem generosidade, que olha para o necessitado, esse Barnabé, esse homem de bem.
de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, né? E lá no livro de Gálatas, para não ficar nas minhas palavras, eu quero falar a respeito do fruto do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então nós temos aqui, se Barnabé tinha o fruto do Espírito, era certo que ele era um homem que vivia no Espírito. Porque ele demonstrou amor, gozo, né? Ele viveu, a vida dele mostrou isso, ele demonstrou isso. Fé, a Bíblia fala que ele era um homem cheio de fé. Mansidão, ele teve que ter paciência. Ele foi um homem que teve cuidado para discipular esse João Marcos, né? Esse jovem que talvez não tivesse esse preparo, esse momento para auxiliar Paulo, né? A temperança, ou seja, que tenha o seu domínio próprio, porque às vezes tem situações que fogem ao nosso controle. Barnabé, mesmo com a situação fugindo ao controle, ele transforma essa situação em propósito para fazer a obra de Deus. É longânimo, benigno, e aqui benigno e a benignidade e a bondade. A benignidade é a marca do caráter que está se fazendo bem no seu caráter. E a bondade é o fato de aplicar, é a ação de fazer o bem. Então nós temos Barnabé demonstrando essa benignidade, essa bondade, sendo longânimo, tendo paciência, tendo cuidado. Então todas essas características do fruto do Espírito Santo Barnabé possuía. Então era um homem que realmente temente a Deus, que fez a diferença no Novo Testamento, na história da igreja. Por muitas vezes nós pensamos assim, que só faz a história aqueles que têm seu nome divulgado, só faz a história aqueles que estão acima dos púlpitos, só faz a história aqueles que estão em ênfase, só faz a história aqueles que têm seu nome estampado. E na verdade nós temos o exemplo de Barnabé, alguém que fez a história, verdadeiramente fez a diferença na história. Ele foi alguém que fez a diferença na história. No ministério de Paulo, buscado ele, incentivado ele, andado com ele, sendo o ensinador dele. Se ele não tivesse orientado João Marcos, discipulado João Marcos, talvez a história dele seria diferente. Bom, e aí como é que termina a história? Não se tem muita informação, mas o que se tem de informação a respeito da morte dele, que ele teria morrido no ano 60, na cidade de Salamina, e teria sido apedrejado por judeus. Então, esse foi o fim de Barnabé, segundo o que os historiadores colocam a respeito disso. Mas para mim fica um exemplo muito grande, que quando eu estudava a história dele, realmente crescia no meu coração, assim, esse aspecto de alguém cheio do Espírito Santo, né, que cuida das pessoas. E nós temos que nos preocupar, irmãos, não é porque tem um Paulo que prega na igreja que ele não precisa de um Barnabé que o apoie. E como o meu esposo que trabalha na área de saúde, ele sempre me fala assim, quem cuida de quem cuida? Será que nós estamos pensando que as pessoas que estão à frente dos trabalhos, que estão em cargos de liderança, também precisam ser cuidadas? Pessoas que estão ali fazendo a obra precisam de um Barnabé? Alguém que vai ali acolher, encorajar. Então, o ministério de um Barnabé é extremamente importante na igreja. Ele não pode se ficar simplesmente porque não está ali à frente. Não, é alguém extremamente importante. Um Barnabé na igreja é aquele que dobra o seu joelho, que vai orar pelos seus irmãos. É aquele que ora pelo pregador que vai pregar, pelo é aquele que intercede, é aquele que está ali disposto a incentivar, a demonstrar, a fazer crescer. Ele não está olhando para o seu trabalho, ele está se preocupando em fazer aquilo que está no seu coração, que é a obra de Deus. É alguém que pelo seu testemunho está pregando as pessoas, né? E quando abre a sua boca para falar, é escutado, porque ele é um exemplo a ser seguido. Então, que nós possamos ter mais Barnabés em nosso meio, né? Que mais pessoas entendam que se tem um ministério para ser como um Barnabé, abrace essa causa, seja um incentivador dos seus irmãos,
seja um encorajador do seu irmão, seja generoso. Não é porque o outro está crescendo que o trabalho não é importante, não. Se meu irmão está crescendo, eu tenho que impulsionar ele crescer mais ainda. E se ele está crescendo, a minha obrigação é orar por ele, porque quanto maior é o trabalho que está sendo efetuado, vai acontecer também. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Então isso é muito importante, nós termos Barnabés que estejam ali dispostos a servir a Deus, E a grande importância desse homem que teve um papel fundamental na igreja nesse período da história da igreja, E graças a ele nós temos muito do que foi feito pelos apóstolos e no Novo Testamento. Amém?